A vinheta não tem, né? Daqui não está transmitindo. Bom, Imagem ampla. boa tarde a todas e a todos que nos acompanham nesta o julgamento do Tribunal Imagem ampla do Regional plenário da Câmara Eleitoral, Municipal de Laranjal do feito Jari. de forma presencial e de forma híbrida, hoje transmitido em sessão itinerante. Foco na mesa diretora, zona eleitoral com o desembargador de João Laranjal do Jari. Lages. Nós estamos no meio da floresta amazônica, no município de Laranjal do Jari, que abarca também O desembargador João Lages tem a pele clara, cabelos escuros, os óculos de armação quadrada, toga preta com detalhe vermelho em volta de seu pescoço. Na barra inferior da tela, 28ª Sessão Judiciária Itinerante. O desembargador Gilberto, inclusive, que participaria de um julgamento de hoje, mas foi retirado, inclusive, de pauta, sofreu um AVC e, infelizmente, encontra-se sob cuidados médicos, mas hospitalizado. Mas o Torque nos atendeu. Obrigado, Torque, mais uma vez, tá bom? Seja bem-vindo. E rogamos para que o desembargador Gilberto fique pronto restabelecimento. Eu registro a presença com muita gratidão e muita alegria dos estudantes do IFAP, da Escola Federal, do Instituto Federal. Foco nos participantes da plateia. Que se fazem presentes, participaram hoje conosco. Foco no desembargador João Lages, presidente do TRE Amapá. Um julgamento do Poder Judiciário ao vivo e a cores. Sejam muito bem-vindos. Espero que aproveitem bastante. Espero também poder explicar aquilo que nós vamos fazer para que todos possam compreender e, quem sabe, daqui nascer alguma vocação para as carreiras jurídicas, né? Para a OAB, já que temos aqui a doutora ai, meu Deus, deu branco. A doutora Ariadne, perdão, doutora. A doutora Ariadne, que é advogada e desembargadora eleitoral, a doutora Tina, o doutor Paulo Madeira e o doutor Normandes, que são juízes de direito e também cumulam essa função eleitoral, o doutor Juscelio, que é juiz Foco federal, na mesa diretora. Desembargador eleitoral. Eu sou aqui Foco no desembargador João Lages. Atualmente temos o doutor Anselmo, também juiz federal. Vocês daqui a pouco vão vir daqui e para o mundo, pelas redes sociais, chegar até você com esta jornada de processos administrativos e processos judiciais. Começaremos pela pauta de processo judicial. Havendo quórum, declaro aberta a sessão e submeto aos pares a ata da última reunião. Se não houver óbice, a ata estará aprovada. Não havendo óbice, ata aprovada. Em julgamento, item 1 da pauta é o embargo de declaração na prestação de contas eleitorais 601.090 de 2022, origem Macapá. O relator é o juiz Paulo Madeira. O embargante é Guaraci Batista da juiz Paulo Madeira. O embargante é Guaraci Na barra Batista inferior da da tela, Silveira 28ª Sessão Judiciária Itinerante Ministério Público Eleitoral. e 5ª Sessão Comporão a Administrativa turma junto com Itinerante no o município de advogado, Laranjal do juízas Jari. Tina Souza, Paola Santos, Rivaldo Valente, Carlos Torque, Anselmo Gonçalves e João Lages. O ilustre relator, boa tarde, Vossa Excelência está com a palavra. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os pares, a senhora procuradora, a doutora Sara. Foco no juiz de direito, Paulo Madeira. Ele tem a pele clara, cabelos grisalhos, com a barba parcialmente grisalha, os óculos de armação preta quadrado, toga preto com detalhe vermelho em volta de seu pescoço. Em Laranjal do Jari, nessa sessão que é uma sessão histórica, dentro dessa linha, senhor presidente, que Vossa Excelência tem seguido, que nós acompanhamos com muito gosto, de fazer essas jornadas itinerantes para que a sociedade, em todos os pontos do Estado, conheçam de perto como é que funciona o trabalho da Justiça Eleitoral. Uma saudação, então, a todos os presentes, aos serventuários, senhores e senhoras. Senhor presidente, os presentes embargos declaratórios, eu vou ler por aqui pelo meu celular, fica mais prático. São embargos do senhor Guaraci Batista Silveira Júnior, candidato a senador nas eleições de 2022. Ele protocolou os presentes embargos de declaração em contrariedade ao que foi julgado pelo TRE do Amapá, que acolheu parcialmente os declaratórios anteriores para integralizar o acordo que desaprovou suas contas de campanha, apenas para reconhecer a incidência da preclusão em documentos juntados a destempo.
Ele alega, em síntese, que os documentos probatórios das despesas foram juntados extemporaneamente com a prestação de contas retificadas em 22/12 e que não foram devidamente valorados pelo órgão técnico do Tribunal e também pelo Ministério Público Eleitoral, o que levou à reprovação de suas contas. Desta forma, o acordo, segundo ele entende, que desaprovou as contas, em sequência, a decisão colegiada que acolheu os primeiros embargos, apenas para declarar a preclusão, se mantiveram omissos no entendimento do embargante e relacionaram as requeridas reiteradamente pelo prestador. Também alegou que a inovação trazida nos embargos pretéritos, abro aspas, não foi com relação à temática efetivamente cuidada nas manifestações do MPE e, segundo o NACEP, superada, mas sim quanto à punição imposta como penalidade não pedida em qualquer das manifestações do MPE ou da área técnica. Por tais motivos, ele pede que sejam acolhidos embargos para dirimir a contradição com relação ao entendimento da Corte em relação à valoração das provas apresentadas. O Ministério Público Eleitoral, inicialmente, afirmou que os embargos não merecem acolhimentos, tendo em vista sua natureza vinculada aos requisitos do erro material, obscuridade, contradição e omissão, o que não foi evidenciado pelo recorrente em sua peça no entendimento do Ministério Público. No mérito, afirma que as contradições aptas a ensejar o conhecimento dos declaratórios são aquelas observadas entre as partes da decisão embargada, isto é, entre o relatório fundamentado ou mesmo o dispositivo. Com base nesses entendimentos, em síntese, o Ministério Público Eleitoral opinou pela rejeição dos embargos, essa em síntese o relatório. Relatório, Vossa Excelência pode prosseguir. Senhor presidente, este processo ele tem uma particularidade, esses declaratórios, porque são os segundos embargos. Foco no juiz de direito, Paulo Madeira. O embargante maneja. E ele sustenta que são argumentos diferentes, que são argumentos que, por conta da inovação que teria ocorrido no julgamento dos embargos anteriores, que foram admitidos. No primeiro momento, eu realmente tendia a concordar com o Ministério Público de nem sequer conhecer dos embargos, que me parecia que realmente ele estava só reiterando. No entanto, em razão da primazia do mérito e em razão do que nós temos entendido nesta Corte, que quando houver, pelo menos, em tese, a possibilidade de realmente ter algo relevante, que, para não cercear a defesa, é preferível a gente ir ao mérito do que já rejeitar liminarmente ou não conhecer, melhor dizendo. Então, senhor presidente, a leitura que eu estou fazendo é exatamente essa, que no âmbito da nossa Corte Eleitoral, para o conhecimento dos embargos da declaração, é suficiente que o recorrente aponte questões em que ponto do julgado, em tese, pelo menos, está presente o requisito próprio desse tipo recursal, erro material, obscuridade, contradição, omissão. E depois disso, então, a gente passa para a análise. Então, eu estou conhecendo por esse aspecto, porque, pelo menos em tese, estou conhecendo, né? Senhor presidente, com as ponderações do relator em relação ao conhecimento dos declaratórios... Com a palavra, a juíza Tina Souza. Voto. Acompanhando o relator, juíza Paola Santos. Acompanho também, presidente. Juiz Rivaldo Valente. Também acompanho, senhor presidente. Juiz Carlos Torque. Acompanho o relator. Foco na mesa diretora do plenário da Câmara Municipal de Laranjal do Jari. Eu também acompanho, está conhecido, o relator pode prosseguir. Perfeito. No ponto do mérito, senhor presidente, eu não vejo como prosperar o presente recurso. A matéria objeto da discussão, contradição entre o entendimento firmado no acordo que desaprovou as contas, entre outras decisões sobre esse tema próprio do TRE e de outras cortes eleitorais, acerca da possibilidade de comprovação de gastos por outros meios
que não somente notas fiscais. Esse foi o ponto a ser discutido. Entretanto, para que tal afirmação pudesse ser baliza dos embargos, ora em julgamento, forçoso seria que estivesse presente no conteúdo do julgado atacado, ou seja, dos embargos anteriormente protocolizados pelos resignados. Teria que estar claro. Com a palavra, o juiz de direito, Paulo Madeira. Na decisão proferida nos embargos em que se reconheceu a preclusão. Daí, ele só poderá ser atacada por outro recurso próprio, diverso dos declaratórios, instrumento esse que exige a configuração de requisitos próprios. Nesse sentido, eu tenho que a reiteração do mesmo fundamento em embargos repetitivos demonstram somente a intenção Foco no juiz de direito, Paulo Madeira. Da decisão na prestação de contas. Por tais motivos, senhor presidente, eu estou votando pela rejeição dos embargos de declaração e também estou declarando o seu efeito meramente protelatório e, com base nisso, estou votando para aplicar multa de um salário mínimo por litigância de má-fé nos termos do artigo 80, inciso 7º do CPC. Estou ressaltando também no próprio voto que, no caso de nova reiteração, ou seja, de segunda reiteração, para tratar desse mesmo tema, que já foi superado com a declaração da preclusão, o novo recurso, na eventualidade de vir, ele não será sequer conhecido, e eu já proponho que, na eventualidade de socorrer, essa multa por litigância de má-fé seja dobrada. Como voto, senhor presidente? Como vota a juíza Tina Souza? Com o relator, presidente. Juíza Paula Santos? Estou, presidente. Juiz Rivaldo Valente? Senhor presidente, eminentes pares, doutora procuradora regional e aos acadêmicos aí do IFAR. Foco no juiz da classe dos advogados, Rivaldo Valente. Do município de Laranjal do Jari e a todos que virtualmente participam desta sessão. Senhor presidente, como muito bem ressaltou o eminente relator, inclusive meus votos, eu afastaria a multa ou litigância de má-fé. Ficou sem o som, doutor Rivaldo? Repete. Rivaldo. Relator. Como eminente relator. Está escutando, senhor presidente? Agora sim, mas não deu para ouvir a conclusão. Como se trata de segundo embargo de declaração, como o eminente relator destacou, eu vou acompanhar integralmente. Foco no juiz da classe dos advogados, Rivaldo Valente. Desembargador Carlos Torres. Com a palavra, o desembargador João Lages. Relator, inclusive com o acréscimo da multa. Juiz Anselmo Gonçalves. Está sem o som, Anselmo. Com o relator, senhor presidente. Eu também acompanho o relator e, antes de anunciar o resultado... Foco no desembargador João Lages, presidente do TRE Amapá. Na verdade, é um candidato das últimas eleições ao cargo de senador que teve as contas desaprovadas. Desaprovadas, foi isso, né? Foi desaprovada a conta eleitoral, o financiamento, o dinheiro público de campanha que recebeu para fazer a propaganda, não foi prestado as contas desse dinheiro público adequadamente. Então, ele já foi desaprovado essas contas, foi mandado a ele recolher o dinheiro que recebeu aos cofres da União e ele entrou com o primeiro embargo, achando, defendendo a tese de que havia algo a complementar no recurso que ele apresentou. E agora é o segundo embargo e ele está, então, esse embargo não foi acolhido, não foi acatado pela Corte, e a Corte entendeu que esse segundo recurso é protelatório. Por isso, aplicou uma multa de um salário para ele não protelar, ou seja, para ele realmente ou pagar ou discutir no Tribunal Superior Eleitoral aquilo que ele está dizendo, está defendendo que está certo. E anuncio, então, o resultado. O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, unanimidade, conheceu e rejeitou o recurso nos termos do voto do juiz relator. Chamo em julgamento o item 2 da pauta, o embargo de declaração, nos embargos de declaração, na prestação de contas eleitorais 601.274 de 2022, de Macapá, relator ainda o juiz Paulo Madeira, embargante João de Deus Rodrigues de Salles, embargado o Ministério Público Eleitoral,
Atuarão como vogais, neste caso, os juízes Normand de Souza, Paola Santos, Rivaldo Valente, Carlos Torque, Juscelio Neto e João Lages. Ilustre relator com a palavra. Presidente, eminentes pares, senhora procuradora, todos os presentes, servidores, servidoras, todas as pessoas que nos acompanham. Senhor presidente, no caso aqui, se trata também, são embargos de João de Deus Rodrigues de Salles, candidato a deputado estadual, eleição 2022. Ele alegou em síntese que os declaratórios... Foco no juiz de direito Paulo Madeira. Em razão da matéria discutida não ter sido objeto de análise anterior pela Corte. Afirma que apresentou documentos que sanaram as falhas apontadas pelo órgão técnico, mas que, devido à impossibilidade técnica momentânea, a documentação não foi apreciada no julgado. Assim, ele interpôs embargo de declaração, que foi rejeitado pelo tribunal. Desta forma, ele se insurge novamente para que seja corrigido erro material em razão da falha temporária no sistema do processo judicial eletrônico, PJE, com a consequente análise da documentação apresentada, ainda que somente para fins de pré-questionamento da matéria. O Ministério Público Eleitoral pugnou pelo não conhecimento dos embargos, tendo em vista que a matéria já foi objeto de declaratórios anteriores e sequer apresenta qualquer requisito que vincule a oposição do tipo recursal, inclusive com aplicação de multa em razão do caráter protelatório apresentada. Esse em si dos relatórios. Vossa Excelência pode prosseguir. Perfeito. Senhor presidente, eminentes pares, senhor procurador regional eleitoral, eu começo exatamente daquela mesma maneira. Você disse que no âmbito desta Corte, que para o conhecimento dos embargos de declaração, mostra suficiente que o recorrente apontar, ao menos em tese, os requisitos. Portanto, como a Corte já tem afirmado, é possível a gente ultrapassar essa fase, porque, pelo menos em tese, é possível que tenha havido alguma contradição digna de nova apreciação. Eu estou, portanto, conhecendo dos embargos. Todos estão de acordo pelo conhecimento? Presidente, eu gostaria de votar divergente nesse ponto. Doutor Juscelio, com a palavra. Vou resumir de uma forma didática, para que haja compreensão de todo mundo que está presente. Foco no juiz Juscelio Neto. Ele tem a pele clara, Impedimento. Quando você embarga cabelos castanhos claros, cavanhaque levemente grisalhos. Usa toga preto com detalhe vermelho em volta de seu pescoço. O juiz que julgou não vai analisar aqueles fatos novamente. Quem vai analisar, caso haja recurso, é uma outra instância. A exceção dessa regra é o embargo de declaração, que o embargo impede, que a declaração produz efeitos, que a declaração judicial produz efeitos e devolve para que haja o esclarecimento daqueles vícios. E os vícios são aqueles que são enumerados na lei processual. A omissão, obscuridade, contradição e, no caso do direito eleitoral, até mesmo a dúvida, por isso que a gente afirma que é um recurso de fundamentação vinculada. Então, só fazendo um breve resumo do que é um embargo de declaração. Porque nesse processo já teve um acórdão, e aí sobre esse acórdão já houve um embargo de declaração que levou ao conhecimento, retornou ao conhecimento da Corte, a irresignação da parte relacionado à não análise de documentos que não foram anexados na prestação de contas por um erro que a parte afirma ser um erro de sistema, mas que, segundo ficou expresso no acórdão, e segundo ficou expresso no acórdão dos embargos de declaração também, não foi um erro do sistema, mas sim um erro da parte ao protocolar o recurso. Por isso, o primeiro embargo de declaração foi julgado improcedente, mantendo-se o acórdão, a decisão anterior, sem alteração. Aí agora a parte embarga pela segunda vez e diz a mesma coisa. E diz exatamente a mesma coisa. No processo civil,
privado, vamos assim dizer, no geral, a parte, para recorrer, ela assume algumas responsabilidades patrimoniais, que recolhe custas. Caso a parte perca o recurso, existe a sucumbência, né, honorários sucumbenciais, as custas. No direito eleitoral é diferente. É diferente por uma determinação da Constituição. A Constituição afirma, no inciso 78, que os atos inerentes ao exercício da cidadania serão gratuitos. E como as ações eleitorais decorrem, em última análise, do exercício da cidadania, que é o direito ativo e passivo ao sufrágio, ao exercício do voto, ao direito de votar e de ser votado, então as ações no eleitoral não têm essa repercussão de responsabilização patrimonial. Ou seja, não recolhe custas e não paga sucumbência. Mas existem outras formas de se responsabilizar, no meu entender, um recurso que, na minha percepção, é manifestamente incabível. Por que eu afirmo ser manifestamente incabível? Antigamente se falava que o papel aceitava qualquer coisa. Hoje em dia ninguém mais escreve no papel. Contradição, um vício, e que já foi rejeitado, inclusive, num embargo de declaração anterior. É exatamente aquela situação daquele embargo de declaração que nós julgamos na Aldeia do Manga, onde eu fui vencido, Vossa Excelência foi vencido, e o Normandes também foi vencido, porque nós não estávamos conhecendo, né, e aplicando a multa pelo caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração. Por isso, presidente, eu discordo do relator, por entender que nem mesmo em tese, a alegação que foi escrita no editor de texto, ela é cabível, porque não há dúvida, a mera leitura, não há nem dúvida semântica, não é questão de interpretação, é uma mera leitura de declaração, que é a suspensão, por exemplo, a interrupção para a interposição de outros recursos. Se eu não conheço e declaro ser manifestamente protelatório com aplicação de multa, é jurisprudência pacificada nos tribunais superiores, que nessa situação sequer opera os efeitos secundários dos embargos e o prazo recursal sequer é interrompido. Então, obrigatoriamente, existe o trânsito julgado da decisão. Por isso que eu venho defendendo essa tese de que, no direito eleitoral, como forma de responsabilização, por não existir sucumbência, não existir pagamento de custa, quando não existe pagamento de custa, quando não existe uma mínima verossimilhança da alegação que é feita, da imputação de vícios embargáveis, não existir essa mínima verossimilhança, não é caso de conhecimento. Então, eu voto divergente para não conhecer dos embargos de declaração, declará-los manifestamente protelatórios e aplicar a multa de 1 salário mínimo. Perfeito. Como vota o juiz Normandes Souza? Eu vou seguir o relator, até porque eu também tinha votado da forma que ele falou, mas, em nome da colegialidade, estou seguindo o relator. Perfeito. Juíza Paola Santos? Também, presidente, eu vou seguir o relator. Juiz Rivaldo Valente? Senhor presidente, também acompanho o relator. O relator, juiz Carlos Torque? Senhor presidente, eu vou pedir... Agência com todas as venhas. Ele pegou a documentação e... Foco no desembargador João Lages, presidente do TRE Amapá. Que errou, não foi ele. Então, não foi acolhido isso no recurso que ele apresentou. Ficou bem claro a decisão do tribunal de que a falha foi dele ao transmitir os dados, e aí ele entrou com o primeiro recurso, que é o embargo, para nós esclarecermos, porque ele disse que ali havia dúvida, havia omissão, contradição, e já foi decidido que não havia, ele entrou com outro embargo repetindo tudo. Então, nesse caso, eu entendo, que ele fez um Ctrl-Alt-Del e copiou e colou o recurso anterior. E aí não tem novidade, de fato, não tem
não está trazendo nada de novo, né? Está apenas reproduzindo algo que já apresentou. Mas, de qualquer forma... Eu acho que o nosso tribunal de sessões, em que nós... Foco no juiz de direito Paulo Madeira. Em tese, uma possibilidade de apreciar um argumento trazido pelo embargante, o mais prudente, em nome da primazia do mérito, seria nós enfrentarmos a matéria, o que não impede de aplicação de multa por litigância de má-fé, tanto que aplicamos, inclusive, no julgamento anterior. Por que nesse caso aqui eu estou dizendo que, ao menos em tese? Porque o embargante está levantando aspectos relacionados com problemas técnicos. É fato que ele levantou isso lá, mas quando se está tratando de questões relacionadas com problemas técnicos, é verossímil, pelo menos em tese, aí é o ponto, é verossímil, ao menos em tese, que, de fato, a Corte, que não trabalha com essa questão de conhecimentos técnicos de computação, não tem identificado algum senão, algum ponto lá. E isso a gente só vai conseguir aferir depois que pega o processo para analisar o mérito. Então, foi exatamente por isso, quer dizer, para dar uma oportunidade de dizer, não venha depois argumentar que nós não aferimos, porque nós levamos à Corte, porque quando a gente nem conhece, a gente pode fazer isso, inclusive, no gabinete, nem trazer para a sessão, não é? Nem trazer para a sessão. Mas eu preferi, eu optei, foi uma opção mesmo, de velar pela primazia do mérito. Então, só esclarecendo que foi essa a razão pela qual eu optei por pautar esse processo. E quanto ao mérito propriamente dito, depois, sim, que a gente foi analisar todo o aspecto do requerimento, a gente viu que não há essa contradição que ele traz, porque a análise que foi tratada nos aclaratórios anteriores, elas já até serviriam para que ele ingressasse com recurso ao Tribunal Superior para poder enfrentar o conteúdo decisório. Eu fiquei na dúvida se poderia haver algo novo, que realmente a Corte tivesse incorrido numa análise que não tivesse apreciado, né, algo que ele tivesse levantado, mas depois que eu fui analisar o mérito é que eu vi que não. Por isso, senhor presidente, eu estou rejeitando e, do mesmo modo, coerente com a votação anterior, depois dessa análise e de identificar esse propósito protelatório, é que eu estou também votando, não apenas pela rejeição, como pela aplicação da multa. Só para ficar claro esse ponto. Perfeito. Como vota o juiz Norman de Souza? Novamente eu acompanho o relator. Juíza Paola Santos? Também, presidente, mantenho. Juiz Rivaldo Valente? Foco na mesa diretora do plenário da Câmara Municipal de Laranjal do Jari. Juiz Juscelio Neto? Presidente, vou acompanhar, mas como eu gosto de conversar bastante com o Paulo, e essas viagens de itinerante são ótimas para isso, a gente passou no Oiapoque, 10 horas dentro do carro conversando, aqui no... Foco no juiz Juscelio Neto. 7 horas, conversando. Eu imagino, doutor Paulo, que a posição, pelo que eu sinto, da Corte, é não acatar a minha tese totalmente, na hipótese de primeiros embargos. Mas se existe, pelo menos é isso que eu estou sentindo em relação ao desembargador Toque, ao desembargador Lages, é que na hipótese de um segundo embargo, havendo a repetição do primeiro embargo, aí já acata essa minha tese de que, pelo não conhecimento. Mas não vem sendo, de fato, uma unanimidade. Já teve situações em que formou a maioria num sentido, mesmo no segundo embargo, e já teve situações em que formou a maioria no outro sentido, mesmo no segundo embargo. Hoje, deixou-se de formar a maioria em razão da alteração do voto do Normandes. Porque se o Normandes tivesse mantido o voto que ele proferiu na aldeia do Manga, tinha formado a maioria no outro sentido, do não conhecimento. Então, existe de fato essa instabilidade quanto à coerência de votos, mas eu sinto que a Corte está caminhando mais ou menos nesse sentido, de que na hipótese do segundo embargo já não se conhece. Mas, superado isso, na questão do mérito, acompanho integralmente Vossa Excelência. Perfeito, eu também acompanho e anuncio o resultado. TRE do Amapá, por maioria, conheceu vencidos os juízes Carlos Torques, Juscelio Neto e João Lages, e no mérito... Foco no desembargador João Lages, presidente do TRE Amapá. Os votos proferidos.
eminentes pares, não há mais processos da sessão judiciária. Eu declaro, então, encerrada essa sessão judiciária e, havendo quórum, declaro aberta a nossa sessão administrativa. Submeto aos pares a ata da sessão anterior e, não havendo óbice, declaro esta ata aprovada. Ata aprovada. Chamo em julgamento o item 1 da pauta, é o processo administrativo 16 de 2024. O interessado é o Tribunal Regional Eleitoral e trata do relatório das atividades realizadas pela auditoria interna no ano de 2023. Este relatório foi elaborado, foi apresentado à presidência nos termos da legislação, especificamente da resolução 308 do CNJ, e o meu voto, senhor eminentes pares, é no sentido de aprovar o relatório, sem antes registrar e parabenizar a equipe de auditoria interna do tribunal, que de forma independente tem agregado valor a essas operações de organização, auxiliando na concretização dos objetivos organizacionais, avaliando esses processos de gerenciamento de riscos, de controle interno, de integridade e governança. Isso dá muita segurança para o gestor, e esse reconhecimento precisa ser feito aqui. Então, como eu disse aos eminentes pares, eu voto pela aprovação. O relatório foi disponibilizado, creio que todos tenham tido acesso a ele. Vamos indagar se todos aprovam ou há alguma observação ou então algum aditivo a fazer. Podemos aprovar? Então, pronto. Está aprovado o relatório. Em julgamento, item 2 da pauta administrativa, processo 27. Deixa eu ver aqui. É o processo 27 de 2024. Foco no desembargador João Lages, presidente do TRE Amapá. Na barra inferior da tela, quinta sessão administrativa itinerante. Procedimento instaurado para fins de aprovação de resolução que visa regulamentar o planejamento integrado das eleições. Fizemos esse planejamento e o meu voto é no sentido de aprovação dessa resolução, que certamente norteará nossos juízes e nossos servidores na ponta, na condução do processo municipal, das eleições municipais. Ainda há alguma coisa que se está discutindo no TSE, mas, segundo a última reunião que tivemos, na semana retrasada, no COPTREL, no Colégio de Presidente, foi dito a nós que seremos mantidos informados de eventual outra direção em relação a, por exemplo, quando a resolução estava sendo elaborada, houve um julgamento de uma DIN pelo Supremo Tribunal Federal que dizia respeito àquela a última reforma, mini-reforma eleitoral, que impactou aqui no Amapá, por exemplo, 4 candidatos que tiveram menos votos acabaram assumindo em detrimento de pessoas que tiveram mais votos. Mas o Supremo reconheceu a inconstitucionalidade, mas, reconhecendo a inconstitucionalidade, não aplicou para aquelas eleições. Então, é possível que ainda venha alguma alteração nesse sentido, em relação às resoluções do TSE, passaremos para os nossos juízes e promotores eleitorais, e também alguma coisa em relação a fake news, e a deepfake, que todos os dias essas tecnologias impõem alguma orientação do nosso Tribunal Superior Eleitoral. De qualquer forma, o TSE criou um centro integrado de informações, todos nós estamos em rede, todas as justiças eleitorais com o TSE e os ministérios públicos também integrados nessa rede, e acho que por ali vêm as orientações para tratar disso que eu chamo de mal do século, de usar a inteligência artificial, usar a tecnologia para desinformar, para causar um impacto nas eleições e, consequentemente, ferir a democracia. E aí o pessoal do IFAP e vocês que nos acompanham, todos nas redes sociais, é a preocupação e o compromisso da Justiça Eleitoral de todo o país, de combater arduamente isso, porque essas notícias falsas, essas inteligência artificial para o mal, em última análise, elas tiram de um processo democrático
aqueles que deveriam e teriam legitimidade para ser nossos representantes. É preciso que os estudantes, todos nós, estejamos muito atentos, nunca repassar uma informação sem checar a fonte. O TSE e a Justiça Eleitoral têm um canal, né, para mostrar a verdade da notícia, e aqui nos regionais nós estamos nos preparando também para esclarecer aquilo que nós chamávamos de diabinhos, né, que eram notícias que mal formavam a opinião do eleitor na hora do voto. Mas então, feito essas considerações, eu indago dos senhores juízes, vamos começar pelo desembargador Torque. Se aprova a minuta, desembargador? Pela prova, presidente. Perfeito. Juiz Anselmo? Também pela aprovação, senhor presidente. Juiz Paulo Madeira? Não, senhor presidente, também pela aprovação, e a observação que eu fazer é exatamente essa, sem prejuízo. Foco na mesa diretora do plenário da Câmara Municipal de Laranjal do Jari. Até chegar nas eleições. Perfeito. Juíza Tina Souza? Pela aprovação, senhor presidente. Juíza Paola Julien? Pela aprovação, presidente. Juiz Revaldo Valente? Pela aprovação, senhor presidente. Doutora Sara Cavalcante, podemos aprová-la? Excelência, eu não tive acesso aos autos na verdade, a resolução. Foco na Procuradora Regional, Sara Tereza. Eu acho que a manifestação fica prejudicada nessa ocasião. Perfeito. É bom sempre dar acesso dessas resoluções, né, mas de qualquer forma condensamos, tá, doutora Sara? Vamos fazer assim, Milene, nós vamos suspender esse julgamento, então, e na próxima sessão vamos dar vistas à doutora Sara, tá bom? Que é importantíssimo, o Ministério Público Eleitoral, que é parceiro na condução Foco na mesa diretora da Câmara Municipal de Laranjal do Jari. Orientar todos os promotores eleitorais Com a palavra, o desembargador João Lages, presidente do TRE Amapá. Ciência disso. Então, fica suspenso, tá, doutora Sara? Vossa Excelência terá acesso a esse documento e na próxima administrativa, na semana que vem, voltamos isso, tá bom? Tudo bem, obrigada, Excelência. Perfeito. Vamos prosseguir, então, chamando em julgamento o item 3 da pauta administrativa, o processo 193 de 2023, que dispõe sobre o preenchimento por pessoas negras de percentual mínimo de cargos em comissão e função de confiança no âmbito do TRE. Tratam os autos de propostas de resolução que dispõem sobre o percentual mínimo de cargos Foco no desembargador João Lages, presidente do TRE Amapá. Funcionalidade racial no Poder Judiciário, que trata de fomento à representatividade racial no Poder Judiciário, regulamentação de comissões de heteroidentificação nestes tribunais. O eixo 2 é a desarticulação do racismo institucional, que trata da formação inicial e continuada de magistrados em questões raciais e ações de prevenção e combate à discriminação racial no âmbito do judiciário. O eixo 3, a sistematização dos dados raciais no Poder Judiciário. Trata do aperfeiçoamento da gestão de bancos de dados, visando a devida e necessária implementação de políticas públicas voltadas à equidade racial baseadas em evidências. E o eixo 4, que trata da articulação interinstitucional e social para a garantia de cultura antirracista na atuação do Poder Judiciário, que trata da adoção de compartilhamento de práticas e ações voltadas a correções das desigualdades raciais, ampliando a capacidade do Poder Judiciário de diálogo com os outros órgãos do sistema de justiça e também a interlocução com os movimentos sociais organizados. A resolução proposta atende ainda aos requisitos do Prêmio Equidade Racial, instituído pela Resolução CNJ 519 de 2023, com o objetivo de estimular e disseminar a prática dos tribunais brasileiros que visam a eliminação das desigualdades raciais, premiando ações, projetos ou programas inovadores que combatam o racismo e impulsionem a equidade racial no âmbito do judiciário. Este é o sucinto relatório. Eminentes pares, a presente resolução é uma ação afirmativa, inédita,
entre os tribunais eleitorais brasileiros, que propõem o preenchimento gradual de cargos em comissão e funções comissionadas por pessoas autodeclaradas pretas e pardas, conforme quesito cor ou raça usado pelo IBGE, e que possuem traços fenotípicos que as caracterizem como de cor preta ou parda. A medida atende aos princípios constitucionais de igualdade e equidade de oportunidade e da não discriminação de qualquer natureza. Atende também ao disposto na Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação racial. Atende também à Convenção Interamericana contra o Racismo, a discriminação racial e formas correlatas de intolerância. Atende ao Estatuto da Igualdade Racial, atende às diretrizes estratégicas do Plano de Gestão 2023-2025 deste Tribunal e ao Pacto Nacional do Judiciário pela Equidade Racial, aderido por este Tribunal conforme o termo de cooperação técnica que mencionei lá em cima, firmado com o CNJ. Em síntese, a resolução estabelece a reserva de 30% das vagas nos cargos em comissão e nas funções comissionadas, destinadas a pessoas autodeclaradas negras ou pardas, cujos percentuais deverão ser gradativamente alcançados até 31 de dezembro de 2026, excluídas as funções de confiança das zonas eleitorais. Desta feita, tendo sido encaminhado previamente o texto à análise de Vossas Excelências, submeto esta minuta, a minuta que segue, propondo aos eminentes pares a aprovação para que ela possa surtir os devidos efeitos. A questão do racismo é uma questão de inclusão. Eu tenho dito por onde eu passo que não é uma questão de capricho. Quando o Brasil começou, nós trouxemos para cá mão de obra escravizada. Algumas pessoas já disseram assim: o que é que eu hoje, em 2024, tenho a ver com isso? Nós temos a ver tudo, porque nós fizemos com este povo que hoje miscigenou e formou esta grande nação, nós devemos uma dívida realmente muito grande. Olha o que aconteceu. 1500 trazíamos os escravos na marra. Tem 3 livros que eu gosto muito, já li e sugiro. Chama Escravidão, de Laurentino Gomes. Quando a gente lê aquilo ali, a gente impacta com aquilo que foi. Crianças eram separadas dos pais. Eram trazidas para cá mulheres separadas dos maridos. Houve toda um tratamento de pessoas que na época não eram tidas como gente. O negro era tido como sem alma. E o que aconteceu? Foi aumentando no mundo todo, naquela época, a ideia de libertar os escravos. E o Brasil chegou na barra inferior da tela, quinta seção administrativa itinerante. Foi o Brasil. E fez porque a Inglaterra pressionava isso para relações comerciais, ele acabou fazendo. E de uma hora para outra veio a Lei Áurea e disse: está todo mundo livre. E esses negros, eles foram tirados da lavoura e jogaram cada um a sua própria sorte. Muitos deles continuaram nas fazendas porque não tinham perspectiva de nada. E o que aconteceu? Precisávamos de trabalhadores para tocar aquelas lavouras de café e cana que tínhamos no Brasil. Ao invés de um poder central, naquela época, fazer uma política de trabalho para essas pessoas que foram colocadas em liberdade, na época preferiram fazer uma política de trazer para cá os imigrantes. Vieram para cá italianos, vieram alemães, vieram japoneses, veio gente de todo o mundo, em vez de fazer uma grande, suponhamos, digamos assim, reforma trabalhista para incluir eles no mercado de trabalho. E eles ficaram ocupando as nossas periferias, as nossas favelas, e hoje é o que nós temos, esse problema social grande e grave de violência, de desrespeito e de racismo. Vocês podem ver a nossa mesa aqui hoje,
seleta a mesa, não tem um negro. Nenhum de nós tem essa autodeclaração. Quando a gente Foco na mesa diretora outros órgãos, a gente vê do isso plenário do Laranjal do Poder Judiciário do Jari. Nacional tem essa preocupação. Nós temos uma pauta de inclusão. Corrigindo a Essa discrição, pauta vem foco no Supremo Tribunal desembargador Federal, João passa pelo Lages, Conselho Nacional de presidente do Justiça, TRE Amapá. de tabela vem pelo TSE e todos nós, então, pensamos, eu penso que falo aqui, eu quero ouvir todos os colegas magistrados, mas eu penso que nós falamos uma mesma linguagem de que nós precisamos ter um país sem preconceito, sem discriminação, principalmente racial, e respeito à dignidade de todos e todas que moram nesse território. Mas, feito isso, eu voto pela aprovação e colho inicialmente o voto do meu eminente colega, desembargador Carlos Storck. Eu também voto pela aprovação, senhor presidente, parabenizando pela iniciativa e aprovo com louvor. Eu já adoto essa prática no meu gabinete. Foco no desembargador Carlos Storck. Outras coisas, não só da competência igual, Ele tem a pele clara, cabelos parcialmente grisalhos, os óculos de armação quadrada, usa toga preta com detalhe vermelho em volta de seu pescoço. confiança junto ao TRE dá, além de outros aspectos já muito bem mencionados, excelência, dá um aspecto da visibilidade social. E isso é muito importante para uma igualdade racial, para uma democracia e igualdade entre todos. Por isso eu aprovo e com louvor. Obrigado, desembargador Storck. O juiz Anselmo Gonçalves. Senhor presidente, eminentes pares, senhora procuradora regional eleitoral, eu Foco no juiz federal Anselmo Gonçalves. Ele tem a pele clara, calvo, usa óculos de armação quadrada, usa terno preto, com camisa com tom azul listrada iniciativa do nosso tribunal e, na verdade, e gravata preta poá. a lei número 12.711 de 2012, a lei que dispõe sobre o ingresso nas universidades federais e nas instituições federais de ensino técnico de nível médio. Essa lei é bem interessante, tá, porque ela traz a reserva de vagas para os autodeclarados pretos, tá, e pardos. E é muito interessante, inclusive, tá, a colocação na lei, tá, de uma proporção de acordo com o consenso do IBGE é repetida na resolução. Isso é muito importante, por quê? Tá? Porque nós temos que verdadeiramente analisar a situação de cada unidade federada, tá, ao dispor, tá, dessa proporção, desse percentual, tá, que será destinado, tá, para essas chamadas cotas. E a iniciativa é extremamente louvável, senhor presidente, sobretudo levando em consideração o último censo do IBGE aqui no estado do Amapá, em que os autodeclarados pardos chega ao percentual de 65,3%. Ou seja, a população 65,3% se autodeclararam pardos. Pretos, 11,8%. E brancos, apenas 21,4%. Então, o que nós temos de conclusão, tá, diante da análise do censo do IBGE, tá, que os autodeclarados pardos na verdade, a grande maioria. Então, quando a gente faz a reserva, tá, de vagas e a gente está dispondo, tá, sobre essas cotas, numa resolução do nosso tribunal, no caso aí disponibilizando 30%, nós estamos indo realmente ao encontro dessa inserção, dessa ação afirmativa, tá, dos pretos e pardos dentro, tá, do mercado de trabalho, tá, entre aspas, né? Na verdade, aí nós temos os cargos os cargos de comissão dentro do TRE. Então, senhor presidente, louvando, tá, essa iniciativa, tá, eu aprovo inteiramente a resolução. Obrigado, doutor Anselmo. Com o voto, a juiz Paulo Madeira. Presidente, eminentes pares, senhora procuradora, todos que nos ouvem. Senhor presidente, sem dúvida nenhuma, é uma decisão histórica do nosso tribunal
uma ação afirmativa. Foco no juiz de direito, Paulo Madeira. Eu quero, inclusive, senhor presidente, fazer um lembrete, um registro para nós, mas um lembrete também de que o nosso tribunal já vem trabalhando com essas pautas na gestão de Vossa Excelência, inclusive, e com a minha participação na condição de diretor da Escola Judiciária Eleitoral. Nós fizemos recentemente, no mês agora de final de fevereiro, um evento com as comunidades quilombolas para debater racismo, para dar voz para que eles debatessem, para que trouxessem para dentro da Justiça Eleitoral essa temática, esse debate. E foram trazidas algumas questões que eu acho que são dignas de debate e que eles têm esse lugar de fala com muita propriedade para tratar. Eu lembro que, durante as intervenções lá, houve uma intervenção de uma líder de uma comunidade quilombola, onde ela punha em dúvida um questionamento sobre exatamente esse ponto, que é a autodeclaração, porque ela dizem que os negros, os pretos que sentem na pele, no dia a dia, a discriminação, eles acabam, de algum modo, continuando um pouco fora da visibilidade, porque muitas pessoas, se utilizando dessa argumentação de autodeclaração, embora visualmente não tenham qualquer traço, né, da população preta, elas se autodeclaram como descendentes, né, de pretos, às vezes na quarta ou quinta geração, mas não tem importância, o que basta é declarar. E aí foram os quilombolas que levantaram essa discussão no dia lá. Então, isso me chamou a atenção também, porque, claro, o lugar de fala deles é muito importante, porque eles são pretos de comunidades quilombolas com a origem mesmo muito compreensível e natural que seja assim. Então, é claro que é muito importante que tenha sido feita essa decisão nossa, que eu estou votando favorável também, mas talvez fosse importante a gente trazer para, na hora de fazer essas aferições, para, eventualmente, né, ver se não tem algum caso de alguém que se autodeclara para tentar desviar, de algum modo, essa finalidade, que é a finalidade mesmo de fazer com que as pessoas que nunca tiveram espaço na sociedade, elas tenham, de fato, esse espaço nas instituições, com essa representação muito importante para a sociedade brasileira. Era só esse ponto que me ocorreu lembrar, presidente, porque foi tratado nesse debate lá, nesse seminário que a gente fez com a comunidade quilombola. Mas eu voto integralmente em favor. Perfeito. Como vota a juíza Tina Souza? Presidente. Pela aprovação. Como vota a juíza Paola Santos? Presidente, eminentes pares, doutora Procuradora Regional Eleitoral, boa tarde. Presidente, de conhecimento a resolução e totalmente de acordo. De fato, Foco na juíza da classe dos advogados, Paola Santos. Ela tem a pele clara, cabelos medianos, com luzes loiras nas pontas. Está de maquiagem feita, com batom levemente nude em seus lábios. Usa brinco de pérolas e roupas brancas. Dar acesso a essas pessoas, dar a elas representatividade, porque historicamente elas foram excluídas e ainda são excluídas. Então, estou totalmente de acordo. Perfeito. Como vota o juiz Rivaldo Valente? Senhor presidente, eminentes pares, doutor Procurador Regional, senhor presidente, Foco no juiz da classe dos advogados, Rivaldo Valente. Isso aí engrandece o nosso tribunal. O juiz Rivaldo Valente tem a pele parda, cabelos parcialmente grisalhos, com cavanhaque parcialmente grisalho. Usa óculos de armação preta quadrado, terno azul marinho, camisa branca com gravata preta. Os parabéns. E também, senhor presidente, não só, quero fazer aqui uma manifestação, não só ao preto e pardo, mas também ao povo indígena. Eu acho que merece também uma atenção para também de inclusão no quadro. A Amazônia, principalmente o Amapá, nós temos, no último censo, uma população indígena de mais de 10 mil, né, indígenas que
caso seja, venham para a sociedade e ingressem nas escolas e nas faculdades, se habilitem, tenham também a oportunidade de participar também, integrar os órgãos institucionais públicos, seja ele federal, estadual, municipal, mas também tem que ter essa participação também e olhar para esse povo, que é um povo tradicional, também, assim como os pretos que vieram por conta da escravidão para o nosso continente, o nosso país, também um povo tradicional que também estava aqui, que também defendeu a nossa história, o nosso território, também merece também uma atenção não só dos tribunais, mas também do legislador, de verificar a participação também do povo indígena. Então, senhor presidente, com essas palavras eu também voto pela aprovação e com louvor, como destacou o nosso desembargador Carlos Torque. Obrigado. Bom, como essa é uma proposta que é de resolução de estruturação interna... Foco no desembargador João Lages, presidente do TRE Amapá. O doutor Juscelio, o doutor Normandes e a doutora Sara, se gostariam de se manifestar sobre essa questão? Não? Sara? Não? Ok, então está aprovado e eu, dizendo aí, Paulo, convidando já todos que segunda-feira próxima agora, às 16 horas, nós teremos o lançamento de um projeto, que é um projeto da UNA, da União dos Negros do Amapá, e quando foram nos apresentar este projeto, a deputada Cristina Almeida, capitaneada por outras autoridades da UNA, nós entendemos que tem tudo a ver com o eleitoral e aderimos a esse projeto, que, em suma, diz respeito a esse controle por essas comissões de heteroidentificação, agora no registro de candidaturas. O que é que está acontecendo? A UNA levou números. Esse projeto, depois eu faço chegar, ainda hoje eu faço chegar à mão de todos os pares, cópia do projeto. Tem números ali que mostram a disparidade de pessoas que se autodeclaram negras só para ter os benefícios da lei. E agora no eleitoral quando eu vi os números, eu não tinha essa noção da realidade, fiquei realmente muito preocupado e na segunda-feira lançaremos esse projeto que é Conhecimento é Poder, a segurança de entender e reconhecer sua raça. E qual é a ideia? Formar ali com os partidos políticos, formar com os candidatos, estão todos convidados, a Assembleia, os nossos congressistas, Câmara de Vereadores, enfim, todos foram convidados, e aos interessados em geral, firmar um pacto de como nós vamos averiguar essa heteroidentificação. Eu quero dizer aos pares que quando o TSE estava elaborando as resoluções para esta eleição agora, surgiu uma proposta muito interessante da comunidade negra, que era fazer, dentro da resolução do TSE, abrir um procedimento na análise dos registros de candidaturas para submeter essas pessoas a essas comissões de heteroidentificação. Essa proposta foi rechaçada pelo TSE. O TSE entende que, como estava o texto original, deveria ficar, ou seja, não tem que mandar para a comissão de heteroidentificação, salvo se na filiação partidária a pessoa declara uma cor e no registro de candidatura declara outra. Então, nós vamos ainda continuar com um problema para essa eleição. E a proposta da União dos Negros é firmar esse pacto, não apenas com os partidos políticos, mas também com os candidatos, para municiar o Ministério Público Eleitoral de informações para impugnar registro de candidatura de pessoas que realmente falseiam a raça, falseiam a cor na hora de fazer o registro. Então, na segunda-feira, convido todos, 16 horas, lá no nosso plenário, na nossa sede matriz, ali na frente do Glicério Marques. Depois eu encaminho aí para a escola, para o IFAP e para todos que tiverem interesse, o link, que poderão também participar conosco pelo YouTube, tá bom? Então, proposta aprovada. Finalmente, vamos ao item 4 da pauta administrativa, é o processo 15 de 2024, que trata da proposta de resolução que estabelece a competência das zonas eleitorais nas eleições municipais de 2024 no município de Macapá, ou seja, na zona
na segunda e 10ª zona do nosso Estado. Então, eminentes pares, senhora Procuradora, proposta de resolução, é tradicional em anos de eleição municipal fazermos isso, para estabelecer a divisão de competências entre a segunda zona e a 10ª zona eleitoral, e é isso que trata esta normativa. Com vistas de iniciativa, frise-se, da Corregedoria Regional Eleitoral, do nosso corregedor, desembargador Carmo Antônio, com vistas a definir essas competências para conhecimento, processamento e julgamento dos processos de registro de candidatura, pesquisas eleitorais, reclamações e representações, processamento e julgamento das prestações de contas, propaganda eleitoral, fiscalização e a proclamação dos resultados, além da diplomação e investigações às AIGs, que certamente serão apresentadas à Justiça ao longo deste processo. Então, a divisão que a Corregedoria propõe é que a segunda zona eleitoral fique com as representações e reclamações relativas à propaganda eleitoral e à propaganda gratuita, fique com os pedidos de direito de resposta, fique com os requerimentos de representações e reclamações sobre localização e realização de comício, carreata, passeata e reunião, conflitos relativos a debates realizados nas programações das emissoras de rádio e TV, pedido de autorização para a realização de pronunciamento em cadeia de rádio e televisão fora do horário eleitoral gratuito, pedidos de autorização de veiculação de publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos municipais ou das respectivas entidades da administração indireta, bem como as impugnações, reclamações e representações decorrentes dessas pessoas, as representações e reclamações que versem sobre cassação de registro ou diploma fundada no 30A da Lei das Eleições, ações de impugnação de mandato, as AIMES, e a distribuição do horário eleitoral gratuito, e além da proclamação do resultado. A 10ª zona ficaria incumbida de apreciar os requerimentos de registro, impugnação, reclamação, representação decorrente das pesquisas, processos relativos ao registro das candidaturas e impugnações e arguições de inelegibilidade, prestação de contas de campanha, representação fundada no 30A e processos de todas as classes processuais oriundas dos municípios de Cutias e Itaubal, Cutias do Araguari e Itaubal. Quanto ao poder de polícia sobre a propaganda eleitoral no município de Macapá, a minuta define que será exercido por todos os juízes eleitorais e pela Corregedoria Eleitoral. Quanto aos processos de natureza penal, a competência será definida nos termos do Código de Processo Penal e dos diplomas legais correspondentes. A minuta foi submetida aos juízes eleitorais Dr. Diego Moura, da 2ª Zona, e ao Dr. Eduardo Navarro, da 10ª Zona, em reunião agendada pelo Corregedor Regional, o desembargador Carmo, com a presença dos respectivos chefes de cartório e coordenadoria da Corregedoria. Na ocasião, o ponto de divergência se deu quanto à definição da zona competente para o processamento e julgamento dos processos de prestação de contas. Diante do impasse, o juízo da 10ª Zona sugeriu a distribuição dos processos em percentuais, ou seja, a 2ª Zona receberia 42,8% dos processos e a 10ª Zona receberia 57,2% do total daqueles processos daquelas classes. Além de prestação de contas, AIME-AIGE, há um argumento de que o tratamento igualitário na relação carga de trabalho e servidores das cargas dos cartórios eleitorais exigia essa distribuição. A seu turno, o juízo da 2ª Vara ratificou seu posicionamento pela manutenção da distribuição de competências nos termos da minuta apresentada pela Corregedoria. Os autos tramitaram inicialmente pelo sistema SEI, foram remetidos à presidência pelo Corregedor Regional, que ratificou os termos da minuta apresentada e que ora submeto a vossas excelências. Eminentes pares, o meu voto é no sentido de aprovar a resolução... Senhor presidente. Oi.
Por gentileza, se Vossa Excelência me permitir. Sim. Eu queria propor fazer uma proposição antes de começarmos a votação. Nós retiramos de pauta aqui um processo para que a doutora Sara tivesse conhecimento e pudesse tratar, analisar melhor. A produção da resolução. O nosso corregedor ele está de férias. O interessante é o seguinte: nós vamos retirar de pauta e os membros que entenderem necessário conversem com os juízes Diogo e o Navarro, para tentar entender, né, a preocupação do Navarro, mas que, segundo o corregedor, pela distribuição da carga de trabalho, não é pertinente a preocupação do juiz da 10ª zona, muito embora ele colocou isso na reunião e é bom reproduzir. Eu falo para vocês que eu já fui juiz da 2ª zona eleitoral, tá bom? E era assim essa distribuição. Porque, no final das contas, quando você vê, a distribuição da carga de trabalho, ela é equivalente, tá certo? Como sempre foi feito aqui, fazemos desde 1992, aliás, desde 1996, porque a 10ª zona só foi criada depois. Nas primeiras eleições que nós tivemos aqui, em 92, eu não sou tão velho, mas eu já era juiz eleitoral. Eu fiz a eleição de 1992 e 1994 em Porto Grande. E era urna de lona, pessoal. Vocês não têm noção do que era aquilo, né? Fazer na urna de lona. A partir de 96 é que nós tivemos já o processo eletrônico, com as urnas que nós temos aí, as urnas que eu acho que é a coisa que nós mais nos identifica da justiça eleitoral, são as nossas urnas eletrônicas, que são completamente confiáveis, são totalmente isentas de qualquer urna. Dá para eu colocar um celular aqui do lado e pelo Bluetooth fazer alimentação de dados. Isso, se vocês ouvirem, nós temos alguns estudantes, se vocês ouvirem isso... Foco no desembargador João Lages, presidente do TRE Amapá. Foco no desembargador João Lages, presidente do TRE Amapá. Querem implantar a insegurança nesse sistema que é realmente infalível. Não há falha. Mas vamos fazer isso por questão de... Perfeito. Está ótimo, então. Tá bom assim, né, desembargador Torque? Vossa Excelência vai continuar, está vinculado nesse processo, fica conosco. É bom conversar também lá com o Navarro e com o Diogo para saber a preocupação do Navarro, tá? Eminente pares, nós não temos mais nenhum processo a julgar, vamos passar as comunicações e proposições. Juiz Anselmo Gonçalves, tem alguma? Nenhuma, senhor presidente. Não. Juiz Juscelio Neto, tem alguma? Nenhuma. Juiz Paulo Madeira. Senhor presidente, não é proposição, é só como nós estamos encerrando os trabalhos hoje aqui. Com a palavra, o juiz de direito Paulo Madeira. Na zona eleitoral, é só para fazer um convite a todos os... Foco no juiz de direito Paulo Madeira. Para que acompanhe o nosso seminário, que será realizado no dia 8 e 9, aliás, 9 e 10 de maio, o seminário da Justiça Eleitoral, que será feito no TRE pela Escola Judiciária Eleitoral, a presidência coordenando, e que será muito importante, é um momento muito importante, são muitos debates ricos sobre todas essas temáticas que a gente está trazendo aqui, e aí eu quero só fazer esse convite, reforçar esse convite à cidade, à sociedade do Laranjal do Jari, para que acompanhem, se inteirem sobre isso, façam suas inscrições, participem os que puderem, que será muito gratificante termos a presença de pessoas também daqui lá no nosso evento. Perfeito, Paulo, parabenizo pela iniciativa que a escola e o trabalho todo que Vossa Excelência tem desenvolvido para levar essas preocupações eleitorais aos 4 cantos do Amapá. Parabéns. Juíza Tina Souza. Sem comunicações ou proposições, Excelência. Perfeito. Juiz Normandes. Com a palavra, o desembargador, eu só queria lembrar, corrigindo com a palavra, o juiz Normandes. E foi uma surpresa, a cidade está de parabéns, quem foi responsável pela mudança, a população. Realmente, Foco no juiz Normandes. Vocês têm que lutar para que não deixe cair, a juventude está aqui presente, né? Escolher bem os candidatos, os vereadores, prefeitos e cobrar sempre. Parabéns. Perfeito, bem lembrado, Normandes. É uma história. Com a palavra, o desembargador João Lages. Juíza Paola Santos. Sem proposições, presidente. Perfeito. Juiz Rivaldo Valente.
Sem comunicação e preposição, senhor presidente. Perfeito. Nós temos a doutora Sara, a doutora Tina, eu já perguntei, né, doutora Tina? Estava ela reunida com... Você gostaria de usar? Caiu para nós? A minha tela caiu aqui, Excelência. Caiu a conexão. Boa tarde, boa tarde. Ele é uma pessoa, eu disse até para os outros, se inspirem no Mateus. E parabéns aos jovens, parabéns à equipe, Lina, Everton, doutor Paulo. Tem sido muito bom e gratificante. Só queremos agradecer. Excelência. Com a palavra, a juíza Ariadne Alencar. A essas ações da Escola Judiciária. Muito obrigada. Obrigado, doutora Ariadne. Realmente, o Mateus, ontem à noite, quando eu cheguei lá para jantar com a equipe, estava todo mundo falando no Mateus. Espero que tenha sido proveitoso, viu, Mateus? Alguém gostaria... Eu quero registrar a presença da professora Tatiana, né, da doutora Tatiana, que trouxe... Foco no desembargador João Lages, presidente do TRE Amapá. Foi muito importante para nossos alunos. Com a palavra, uma das participantes do plenário. A manifestação dos colegas de vocês, surgiu aqui a ideia de nós levarmos o nosso projeto Eleitor do Futuro para dentro do IFAP. Foco no desembargador João Lages. É bem antigo na nossa instituição e, em linhas gerais, ele possibilita que as escolhas de representantes de turma que vocês fazem a cada ano seja feito pelas máquinas, né? Fazer um processo eleitoral dentro da escola para a escolha de representante de turma. Um processo eleitoral igualzinho como ocorre quando tem eleição para prefeito, para vereador, né? De lavada, ia ser assim, era uma turma de 30 alunos, ia ser 29, a pesquisa mostrava isso, 29 votos para Maria e 1 voto para o João, que era o dele. Quando veio o dia da eleição, a surpresa. A Maria teve só 1 voto, o dela, e o João ganhou 29 votos. Aí foi instaurado, logicamente, uma AIGE, uma ação de investigação judicial eleitoral. E nós verificamos, pessoal, e por incrível que pareça, Torque, o Joãozinho era enteado de um político que havia sido cassado pelo TRE. Quem errou? E vejam a lição de vida para a nossa vida aí fora. Nós não devemos nunca vender os nossos votos. Nós não devemos, pelo contrário, se alguém for comprar a sua consciência, você deve não votar não dar apoio, porque aquela pessoa que tenta comprar o voto de alguém não tem compromisso com você. Essa foi, então o projeto é maravilhoso, ele realmente nos ensina para a vida e vamos fazer isso. Aliás, eu quero, agora que voltou ao ar, quero registrar, e eu vou colher aqui também a manifestação do desembargador Torque, porque, vejam, quando ele era presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Torque, eu peço aí para colocar o desembargador Torque na tela, que eu estou falando, mas é bom colocar ele para todo mundo enxergar o Torque. O desembargador Torque fez um convênio, ele conseguiu junto ao IFAP, ao instituto que vocês estudam, ele fez uma parceria do IFAP com a Universidade de Brasília, a UNB, e a universidade e a escola judicial do meu tribunal, do TJP. E, através desse convênio que o desembargador Torque, que está aparecendo no telão, que vocês estão vendo, ele possibilitou com o IFAP um curso de mestrado para juízes e servidores do nosso tribunal. Eu e Paulo e eu, fizemos o mestrado e concluímos pelo UNB, graças ao desembargador Torque, que com o apoio do IFAP, que foi realmente um instituto federal que nos deu o braço, eu vou deixar o desembargador Torque vai falar sobre isso, nos possibilitou essa formação de qualidade para nós juízes, e 2 exemplos aqui com vocês. Espero que os estudantes sigam esse exemplo. Tá, Torque, com a palavra. Oi, boa tarde a todas e todos. Nessa ocasião aí, o IFAP foi um grande... Foco no desembargador Carlos Torque. A celeridade do processo administrativo na ocasião era fundamental para conseguirmos uma verba do Ministério da Educação, né? Então foi com a parceria do IFAP, tem também servidores do IFAP que fizeram, professores do IFAP que também fizeram esse mestrado, e ele saiu gratuito, graças a essa parceria
do IFAP com a NB e com a nossa querida IJAP, da ação política de um senador com relação à verba do Ministério da Educação. Então, precisava de celeridade, o IFAP foi célere, eficiente e competente. Eu sempre agradeço do pró-reitor, do Romário, que foi um grande parceiro e que conduziu. Todos nós que compusemos o TRE, que nós nos Foco no desembargador João Lages, presidente do TRE Amapá. Ele saiu aqui do ar, deixa eu só entrar novamente aqui, minutinho só, por favor. Recording in progress. É a rede deles lá, né? Não é a nossa, não, né? É o sinal deles que está aqui. É o sinal deles que está fraco, né? Voltou. Ok, voltou. Nós estamos aqui numa estabilidade. Pois não. Está aqui, eu encontrei. O TRE está inscrito no prêmio. O TRE está inscrito no prêmio de inovação, no primeiro prêmio de inovação eleitoral. É um prêmio, primeira vez que o TSE estipula um prêmio dessa qualidade, né? Um concurso de inovação eleitoral, e alguns tribunais do país se inscreveram. E nós inscrevemos o nosso TRE com um projeto que chama Empoderamento Indígena por meio da Educação, formação continuada a dos professores para a promoção da participação política dos nossos indígenas. Para nós ganharmos esse prêmio, precisa da nossa votação. Então, estará sendo disponibilizado o link para os juízes membros, para todos os servidores, e eu convido todos e todas a não deixar de votar. Nós estamos concorrendo com os tribunais grandes do país, com Paraná, com Minas Gerais também, não é? Paraná e Piauí. Então, tem 3 tribunais concorrendo, um do Norte, um do Nordeste e um do Sul. E cabe só a nós votarmos, que um dos critérios para a escolha é a votação. O prêmio será divulgado agora, no final deste mês. Nós temos pouco tempo para isso. Então, a equipe de TI vai disponibilizar para todos os juízes membros e para todos os servidores o link, tá bom? Com a senha, para nós fazermos... E o chopp? O chopp? Para nós... E o chopp? Para nós, então, tentarmos aí, mais uma vez, sermos vitoriosos e reconhecidos. A nossa justiça, a vocês que estão nos assistindo. Foco no desembargador João Lages, presidente do TRE Amapá. Acompanhando a segunda melhor justiça do país. Não é a segunda melhor justiça eleitoral. O Brasil, nós possuímos 91 tribunais, dentre tribunais estaduais de justiça, tribunais regionais federais, tribunais do trabalho, tribunais militares. Nós temos 91 tribunais. E este TRE, ele foi eleito agora, no final do ano passado, o segundo melhor do Brasil. Isso demonstra, e eu quero dizer a todos aqui que nos acompanham, demonstra um compromisso incondicional de todos os juízes, de todos os servidores, de todos os colaboradores e principalmente da população com as nossas ações. Se nós chegamos a esse patamar é porque nós atingimos as metas que foram estipuladas pelo Conselho Nacional de Justiça. E isso é motivo de muito orgulho, de muita honra, compartilhar com os ilustres pares, com esses juízes muito seguros daquilo que fazem, estudiosos, trabalhadores e compromissados com a sociedade. Hoje tivemos aqui o exemplo, até o desembargador Torque, todos. Uma justiça que é composta não apenas por juízes, mas também por representantes do Ministério Público Eleitoral, e aqui eu enalteço o trabalho da doutora Sara Cavalcante, e advogados também que compõem esse sistema de justiça, o tripé da justiça, porque, de fato, sem o Ministério Público e sem a OAB, nós não temos justiça nesse país. Então, muito obrigado a todos e a todas que nos acompanharam até este momento, e eu declaro encerrada a sessão, convidando para tirarmos uma foto, registrar este momento histórico com aqueles que estão presentes. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.